Oi, galera, para você que está ouvindo esse episódio, a gente queria dar um aviso antes do episódio começar. Infelizmente, nós tivemos alguns problemas com a captação do áudio, especialmente na captação do meu áudio. Então, em boa parte desse episódio, a qualidade do meu áudio ficou um pouco abaixo do esperado. A gente estava testando novos equipamentos e, infelizmente, durante a gravação a gente não percebeu essa queda na qualidade, só percebemos durante a edição. Então, a gente já pede desculpas de antemão para vocês, mas dá para entender tudo, dá para escutar muito bem a conversa. A qualidade só ficou um pouquinho abaixo, mas em um certo ponto a qualidade retorna ao normal, ao nível aceitável nosso aqui. Então a gente espera que você consiga ouvir o episódio até o final, que você dê uma chance para esse episódio, porque a conversa foi bastante interessante. Acho que vale a pena insistir um pouquinho. Valeu, galera, muito obrigado por nos prestigiar e fique agora com o episódio. Saudações, biologistas! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 53, onde conversaremos sobre os sentimentos de animais. Amor, medo, ressentimento, vingança. Será que rola tudo isso dentre os animais? Já já a gente descobre juntos. Para quem está sempre nos ouvindo, já está cansado de saber que meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desse podcast. Mas se você está chegando agora, a gente gostaria de dizer que é um prazer tê-lo por aqui. A gente espera que você goste do nosso podcast, que é bem simples, mas é feito de coração. Hoje nós não temos convidados, mas estamos todos os administradores reunidos para esse bate-papo. Dá um salve para a galera aí, meus amigos. Salve, galera. Para quem não me conhece, eu sou Aron, também sou biólogo. Então hoje um podcast um pouquinho diferente, né, entre aspas, sem convidados, mas espero que vocês gostem do papo aí e seja legal para vocês também. Fala, biologistas. Eu sou a Susan, bióloga, entomóloga e taxonomista, e cá estamos nós para mais um episódio recheadinho de coisa boa. É isso aí, galera. Fazia um tempinho que a gente não gravava um episódio só com os administradores, tem convidados, né? E tem um pessoal que gosta, né? Que pede pra gente gravar alguns episódios assim. Então tá aí pra quem gosta, finalmente rolando novamente, né? Então é isso aí, galera. Pra quem ainda não curtiu a gente, tá na hora de curtir as nossas páginas nas redes sociais, né? Tudo @biologismo, no Instagram, no YouTube, no Facebook, até no TikTok a gente tá lá. Então segue lá que tem muito conteúdo legal, muito meme e muita informação também, né? É isso aí. E hoje, no dia 31 de maio, dia que a gente tá gravando esse episódio, nós chegamos a 1.000 seguidores no TikTok, nossos primeiros 1.000 seguidores lá no TikTok. E tinha uma promessa antiga aí de que ia ter dancinha do Aron lá no TikTok quando tivesse 1.000 seguidores, né? E agora, hein? Promessa é dívida, hein? Nossa! Não, mas 1.000 seguidores. Agora a gente vai dobrar a meta. Chegou na meta, a gente dobra a meta. Então quando chegar pra 2.000, a gente pensa na dancinha. Ah, você viu, Aron? A gente já tá quase chegando. Agora talvez a gente chegue nos 100.000, hein, do Facebook. Já tá 98 e tanto. Agora tá quase chegando. E o pessoal pode falar do TikTok. Falar, mas 1.000 seguidores pra TikTok não é nada. Mas pra 3 tiozão, cara, que não entende nada de como que tá funcionando o TikTok, pô, já tá ótimo, né? Calma que logo a gente vai aumentando isso daí, né? E tem o lance dos algoritmos, que é difícil fazer crescer lá. Foi meio que uma sacada de sorte. Eu não esperava chegar em 1.000 seguidores tão cedo, não, viu? Achei que ia um bom tempo pra gente chegar, mas chegamos. E quem sabe aí agora a gente consegue dar uma deslanchada e produzir mais conteúdo lá pro TikTok, né? Quem sabe a minha dancinha viraliza, né, mano? Vai saber. Aí já aumenta o seguidor também, né? Exatamente. E se não fizer, eu faço uma montagem sua. Isso! Com sua cabeça encaixada, né? Com um mini crack. Exato. Bom, então, galera, vamos lá para a conversa de hoje, né? A gente teve a ideia desse episódio vendo alguns comentários nas nossas redes sociais, né? Para ser mais específico, era um post sobre taxonomia e celebridades que a gente postou há pouco tempo lá.
onde os cientistas homenagearam algumas celebridades aí, né? Tipo Lady Gaga, Angelina Jolie, Arnold Schwarzenegger e a Shakira, né? E a Shakira foi homenageada com uma vespa parasitoide, né? E o pessoal, algumas pessoas ali comentaram que não achavam essa homenagem muito bonita, achavam que era meio... Se fosse para a pessoa ficaria meio ofendida, porque a vespa parasitoide traz muito sofrimento para outros animais, né? E pensando nisso, eu lembrei também de essas imagens que a gente vê, né, em programas de animais aí, de animais caçando os outros, tal, ou até mesmo uma página que a gente segue no Instagram que chama Nature is Metal, né, que mostra basicamente animais comendo os outros animais, caçando outros animais. E ali, muitas vezes, você vê o sofrimento da presa, né? Aí a gente começou a pensar nessa questão, né, de o animal, ele faz aquilo para quê? Para se alimentar, né? Para poder perpetuar a prole dele, né, a espécie e tal. Não tem uma questão de maldade, né, de crueldade, nada disso. Aí são conceitos humanos, né? Então, a partir desse pensamento, né, desse questionamento, a gente começou a desenvolver esse episódio, né? O roteiro para esse episódio, né? Eu acho que assim, né? A gente não tem muito trabalho nesse âmbito, né? Mas vários cientistas pesquisam, né? Tem como base nas suas pesquisas essa questão dos sentimentos nos animais, medo, alegria, enfim, tristeza. Sentimentos que são muito humanos, né? Também muito parecido com os humanos. Também tem a questão das pesquisas voltadas para a personalidade dos animais, que eu acho bem bacana isso, né? A questão dos animais assumirem tal personalidade. E também, eu estava até dando uma olhada quando a gente comentou sobre elaborar esse roteiro, né? E tinha umas pesquisas até falando que, como a gente ainda não tem tanta coisa na área, pode até ser que tenha muitas emoções que sejam específicas de cada grupo animal que até a gente desconheça, né? De tão complexo e tão rico que são essas interações entre os animais, os modos de vida e, claro, né, aí a questão da evolução, sempre agindo para que a melhor maneira de sobreviver se sobressaia, independente se causa sofrimento ou não, né, para outro indivíduo. Aí acho que a gente tem que ponderar bastante essa questão. Se o Ribas estivesse aqui, acho que ele comentaria isso, né, que a gente muitas vezes acaba levando muito a visão que a gente tem dos animais, do comportamento animal, para o lado humano, né, mas a gente não pode deixar de salientar que é tudo evolução e que está acontecendo a todo momento e que é importantíssimo para a sobrevivência de cada um desses animais. É exatamente isso, eu concordo com você também. De fato, o Ribas gostava de pontuar esses assuntos. Gostava, não gosta, né, de pontuar esses assuntos. Né? Essa questão, a gente tende muito a puxar tudo para o lado humano, né? Inclusive, a gente acha que, como você comentou, são emoções humanas. A gente, como humanos, a gente tem a facilidade de identificar, né, esses sentimentos, né? Tristeza, felicidade, né? A vingança, às vezes, o senso de justiça, às vezes são coisas muito mais palpáveis para a gente, como humanos, né, do que observar isso dentro de outros animais, né. A gente, pesquisando sobre esse tema, encontrou vários exemplos que são muito interessantes, né, com respeito a esses comportamentos, né, esses sentimentos diferentes aí, que às vezes a gente nem sabe que os bichos têm, né, não é algo tão fácil de observar. E aí, às vezes, a gente tem muito desses sentimentos e emoções e até comportamentos como únicos dos seres humanos, né? Mas, na verdade, não são, né? E essa parte de observação comportamental de animais é um campo muito interessante, né? Com muita coisa para ser aprendida ainda, né? Realmente. E tão interessante é que a gente já falou bastante sobre isso em outros episódios, né, Flávio? Tem aquele episódio de comportamento, que é o 29, comportamento animal. Acho que tem o 33 também, que a gente fala um pouquinho sobre. E esse talvez venha um pouco para complementar, né? Mais algumas informações sobre isso, que é uma área muito fascinante da biologia, né? Exatamente. E aí, acho que seria legal, assim, agora, já que a gente está pontuando essa questão, né, que um tópico que a gente colocou de abertura aqui era a pergunta,
né, se é possível dizer que algum animal é cruel, né? Porque muitos desses comentários, e às vezes a gente observa a reação das pessoas vendo essas cenas, pensam isso, né? Tipo, não é nem que pensa que o bicho é cruel, né? Primeiro você fica com dó da presa, né? Tipo, ai, tadinho, tá sofrendo e tal. Mas o predador, ele não tem muita consciência disso, né? Primeiro que ele não tem aquela noção de misericórdia, né? De vou acabar com o sofrimento desse bicho. Ele tá predando para se alimentar, né? O sofrimento do outro bicho acaba sendo uma consequência daquilo, né? Mas não quer dizer que o bicho tá certo ou errado, né? Ou ele é ruim ou bom, né? Esse lance de crueldade é uma coisa meio, né, de moral, de imoral, é uma coisa nossa, né? Criação nossa, né? Isso transportar e transplantar isso para os animais, né? Para o reino dos animais. Mas eu acho que assim também a gente tem que salientar que muitas vezes pode ser cruel, mas depende muito do animal que está no contexto, né? Se é um animal fofinho, bonitinho, que agrada as pessoas. Se é um animal que o pessoal não gosta, ou que, sei lá, acha feio, acha inútil, alguma coisa assim, aí não é cruel. Né? Tem muito esse senso também. Exatamente. É difícil saber, tipo, esse negócio, igual você falou mesmo, de de sentimento humanizado, né, cara? Eu falo que, tipo, quem tem esse moral de que é certo e errado é a gente, né, cara? Não tem... Talvez, pode, não tem como a gente saber também, né? A gente nunca sabe nem o que se passa na cabeça de um outro ser humano, imagina de um animal, né, velho? Mas é bem essa questão, tipo, ele tá fazendo, pode ser cruel, pode, mas, tipo, ele não sabe se isso é cruel ou não, né, cara? Então é complicado que a galera humaniza muito, porque, tipo, não que esteja errado, porque é um filme, tá ligado? Mas, tipo, esses filmes de desenho que botam um monte de sentimento humano nos animais, a galera começa a achar que é assim, tá ligado? Talvez não sejam irracionais do jeito que a gente acha que eles são, né? Talvez eles tenham até um pouco de razão no negócio, mas não é mas eles não têm esse senso de moral igual a gente criou, né? Porque, na real, a gente também não tinha, né? A gente foi criando isso com o passar do tempo, né, velho? Exatamente. A cultura foi sendo moldada, né, de diferentes formas ali, e aí começou a surgir essa questão da moral. A própria questão da religião acaba tendo uma forte influência nisso também, né? Aliás, cara, eu vou fazer um comentário aqui de um vídeo que eu vi essa semana, que acho que cabe aqui nessa conversa. Essa semana, acho que o professor Jubilu postou um vídeo lá perguntando por que os humanos fazem sexo escondido. Eu achei uma questão interessante pra caramba, cara, porque ele fala eu todos vi os esse animais vídeo, Flávio. não tem vergonha. É que o Jubilu ele tá com aquele formato meio aloprado de vídeo. Total. Mas eu achei uma questão bem interessante, porque, né, que ele comenta, todos os animais fazem na frente de outros animais, de outras espécies, não estão nem aí, né? O que importa, até porque, né, tem uma outra função, né, para os animais, que não o prazer, né? E aí ele menciona isso, mas aí ele fala que evolutivamente passou a ser mais interessante, né, para o ser humano fazer escondido, porque quando ele fazia... exato, porque aí ele gera uma competição, né? Por exemplo, um outro homem vê o cara, vamos usar o termo, acasalando, né, com uma mulher, copulando, usando esse termo porque é coisa antiga, assim, né, de pré-história, né? Mas viam dois humanos acasalando, ele provavelmente ficaria com vontade e ia querer participar também. Mas depende, né, cara? Hoje em dia também tem isso, né? Que é proibido também, né? Não pode ser preso também, porque tem gente que gosta também, né? Então. E aí ele fala, isso gerava uma competição, né? Na questão de perpetuar os genes do indivíduo ali, né? Então, achei interessante esse ponto que ele levantou, né? É uma coisa que a gente não pensa muito, né? Eu achei muito interessante. E eu acho que, assim, a gente pode até comentar, sei lá, não sei se estou falando abobrinha, mas essa questão de certo e errado em relação aos animais é muito do modo de vida, né? Cada um tem o seu modo de vida. E a evolução vai agir para que o seu modo de vida seja o melhor para a sua sobrevivência. E cada animal tem o seu modo de vida e suas estratégias, tanto reprodutivas quanto para alimentação, enfim. Cada um tem a sua estratégia diferente, o seu modo de vida é diferente. Acho que isso influencia muito. A gente vendo pode ser alguma coisa imoral, certa ou errada, porque o nosso modo de vida é X. E, sei lá, animais que têm tal comportamento, para eles, aquele modo de vida é o que está favorecendo ali a perpetuação da espécie. Então, é errado? É certo? Não sei.
Aí depende muito de quem tá vendo, né, e de quem tá sendo julgado aí no caso. Eu acho que modo de vida é o que define mais, assim, se é certo, se é errado. Não tem como definir, justamente por isso, porque a gente tem muitos modos de vida. E eu achei muito interessante realmente esse negócio desse vídeo aí, porque você vê que a questão do modo de vida também vai mudando de acordo com o tempo, né? A gente lá na pré-história tinha esse tipo de modo de vida. Hoje, né, já a evolução nos moldou, como você comentou no vídeo, para um outro tipo de modo de vida em relação à reprodução. E isso vai acontecendo constantemente, né? É uma mudança, é dinâmico. Então, até muitas vezes o que é certo hoje pode ser errado amanhã, na visão de quem tá vendo o hoje, não o que viu o anterior. É uma coisa muito difícil da gente julgar, opinar e falar, né? Mas é aí que entra o bagulho de moral também, né? No geral, nos animais é isso e acabou. Agora, vários humanos, cada um tem um pensamento. É aquele negócio de moral mesmo. Para uns pode ser certo, para outros não. Outros gostam, outros não gostam, tá ligado? Outros gostam e não fazem porque você pode ser preso, né? Tá ligado? Então, aí entra um negócio de moral mesmo, né? Sim, aí entra a cultura, né? E a cultura, ela vai mudando com o tempo, com a região, cada lugar tem a sua, tal, né? Cada grupo de indivíduos. Não sei se daí teria, tipo, um esquema como se fosse de cultura em grupos de animais, tá ligado? Cultura entre, tipo, o mesmo grupo de animais de uma região tem comportamentos diferentes de uma mesma espécie de uma outra região, tá ligado? Eu acho que com certeza tem. Alguma diferença. Tipo, eu digo de espécies, tipo, de mesmo país mesmo, não tipo, os caras falam, por exemplo, no Brasil, mudando o estado mesmo, tá ligado? Não, eu também acho que assim. Tem esquema, tipo, culturas diferentes dos animais, mesmo eles sendo irracionais e blá 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 tal. Eu acho que sim. Tem muita coisa que é muito complexo nos animais. Outro dia eu estava vendo um programa que estava mencionando a questão de sotaque. Os animais têm sotaque? Um cão late com sotaque? E assim, tem vários artigos muito interessantes, até da Science, falando sobre isso. E sim, os animais têm sotaque. Eu achei incrível. Olha que loucura. Pois é uma coisa muito complexa para a gente pensar, nossa, né? Mas sim, e isso, como as pesquisas falaram, também vai mudando. Isso dentro de grupos, você pode ter sotaques diferentes dentro de grupos que são próximos, mas que não conversam entre si. E tem muita coisa que a gente não sabe também, né? É muito louco, os gatos do interior faz miar, né? Mas realmente, é uma coisa muito interessante, né? Que chama a atenção da gente. E que você comentou também, né? Essa questão das pessoas terem dó dos bichos, voltando um pouquinho, né, que você falou lá atrás. Realmente tem esse lance do depende de qual bicho está sendo predado ou parasitado ali, né? Aquele lance da fofofauna, né? É um bicho bonitinho, aí todo mundo fica morrendo de dó. Se é um inseto, provavelmente a galera já não importa tanto e tal, né? No geral, né? Claro que tem pessoas e pessoas, né? Cada um tem a sua avaliação, né, da situação. Mas acho que dentro desse contexto, eu acho que seria legal a gente pontuar alguns exemplos aqui que são característicos dessas situações da pessoa ver e ficar morrendo de dó, e aí surgir esse levantamento, essa questão de moral, certo e errado e tal. E a gente tem alguns exemplos aqui, né? A gente já comentou, né? A questão dos parasitoides, né? Mantendo presas vivas para as larvas se alimentarem, né? Da presa. Isso acontece muito às vezes, elas parasitam bastante, né? São parasitoides, né? Mantém o bicho vivo, né, Susan? Então, tem muita aranha que sofre com isso, né? Ela fica presa ali, imóvel, mobilizada ali, e aí quando a larva eclode, ela se alimenta do bicho vivo, porque tem que manter o bicho fresco ali, né? Para ela poder se alimentar, né? Não correr o risco de se alimentar de um bicho podre ou alguma coisa assim, né? É um modo de vida dela, né? A carne tem que estar viva. O bicho tem que estar vivo. E esses parasitoides, eles têm um sucesso muito grande, né? Evolutivo, porque se a gente vê, acho que tem registros de praticamente todas, se eu não me engano, são 2 ordens apenas que não há registros dentre os insetos de ocorrência de parasitoides, agora eu não me lembro. Mas praticamente todas as ordens, né? Borboleta, mariposa, percevejo, cupim, formiga, joaninha, aranhas, né? Aí extrapolando para os aracnídeos, praticamente todos os insetos
podem ser parasitados por algum tipo de vespa ou de moscas. E eu acho muito interessante a questão de alguns trabalhos mencionarem que as larvas, ao se alimentar, elas deixam os órgãos vitais por último, justamente para que o inseto esteja vivo até ele completar o seu desenvolvimento. Então, há essa necessidade do parasita precisar da sua presa viva para se alimentar. Deve ser terrível você ser comido, né, devorado de dentro para fora, vivo. Isso na concepção humana, né, ao meu ver. Agora, quem somos nós para julgar? É o modo de vida dos parasitoides, né? Como é que eles iam se manter? E a gente tem que pensar também, tem que tentar levar isso para a questão da importância ecológica, né? Acaba ajudando no equilíbrio do ambiente, independente se vai causar sofrimento ou não, tem várias coisas envolvidas, né? São relações entre as espécies onde não tem como a gente ter só coisas boas ou só coisas ruins, né? Exatamente. E, não, eu acho esse lance de manter os órgãos vitais por último é sensacional, né? Assim, para mim, que não estou sendo parasitado, né? É incrível, né? Mas é uma coisa muito inteligente do ponto de vista evolutivo, né? Foi o que trouxe esse sucesso evolutivo para essas espécies, né? Que fez elas serem animais tão bem-sucedidos, né? Aí outros exemplos que a gente tem, isso aqui, tem dois aqui que o Aron, que também segue essa página que eu comentei, Nature is Metal, com certeza já viu alguns desses casos aqui. Predadores se alimentando de presas que agonizam, né? Então, a gente pode dar um exemplo de um urso que estava predando um cervo e parece que ele ficou, era uma fêmea, adulta e um filhote alimentando do cervo e ficou por horas ali comendo o bicho com tranquilidade, assim, um bicho gigante, o cervo não tinha a menor chance de escapar e tal, o bicho deitado em cima do cervo, comendo tranquilamente ali, enquanto o cervo se debatia, tentava fugir, agonizando e tal, né? Lembra disso ou não? Lembro, tinha isso daí, tem aquele outro que é mais recente, que é do Dragão de Komodo também, que é a mesma vibe, né, velho? Que, nossa, verdade, bem lembrado. É treza, cara. Aí, tipo, dá dó. Porra, dá dó pra caramba, né, velho? Mas o bicho sabe que tá acontecendo isso, talvez, então. Porque daí a galera às vezes fala, mas tem animal que já vai e já mata o bicho na hora. Mas, tipo, sabe que ele sabe que é pra já matar na hora de acabar o sofrimento? Tipo, a onça pintada já vai direto na jugular do bicho, né? Não sei se é onça pintada ou se é onça parda que vai na jugular direto. Um vai na jugular e outro vai na nuca. Agora não sei, um dos dois. Mas, tipo, já vai direto e já mata o bicho, mas, tipo... Mas ela vai direto por quê? É uma estratégia de caça? É uma estratégia de caça, dela. porque você já mata o bicho na hora, né? Você não tem que ficar brigando, né? Exato, ela gasta menos energia, né? Ela acaba ali com... Não é que ela quer acabar com o sofrimento do bicho, mas ela mata o bicho e aí ela pode levar a caça para onde ela quiser, se alimentar num lugar seguro também, né? E também tem aquele negócio, também pode ser de cadeia alimentar mesmo. Tipo, ela não pode ficar marcando bobeira lá, porque pode aparecer um outro animal. Agora, tipo, um urso, por exemplo, onde vive o local o habitat do urso, mano, é só o urso lá, velho. Legal, o tamanho do bicho vai dar uma porrada e fala, mano, eu tô aqui de boa, cara, vai chegar, querer me peitar? Não tem outro bicho que peita o urso no habitat dele, tá ligado? Agora, no lugar de onça, leopardo, leopardo tem leão, no lugar de onça tem jacaré, tem um montão, né? É aquele negócio, mas você não pode marcar toca. Agora, um urso lá, mano, o que vive com o urso que pode peitar ele? Nada, velho. No máximo pode prender o filhote, olhe lá, né? E olhe lá, porque se o filhote não fica longe do pai, né? Da mãe, exatamente. E aí também, mais ou menos na mesma vibe aí, também tem o lance dos leões, né? E eles matam os filhotes, né, de outros leões, né? Porque assim que o filhote morre, não sei se é tão imediatamente assim, mas quando a fêmea perde o filhote, ela entra novamente no cio, né? Então ele mata o filhote de outro macho para a fêmea entrar no cio e poder acasalar com ela, né? Eu não sei se não sei se é logo depois, mas tipo, como ela não amamenta mais, ela teoricamente ela já tá de boa para poder ter outra cria, né? Exato, algum tempo depois ali ela entra no cio novamente, e aí a galera fica revoltada, né? A galera um leão gigante, macho, grandão lá, matando o filhote, e
E aí entra a questão que a Susan falou da fofofauna, né? Filhotinho de leão, todo mundo ama, bichinho lindinho e tal. Aí vai um leão adulto lá, o Scar. A galera já lembra do Rei Leão, já fica pau da vida, né? Já lembra do Mufasa indo pro saco, né? Ali o Scar matando Simba. Mas também tem a questão, se os leões estão matando filhotes de outros pais, pode ser a questão da perpetuação de genes também, né? Sim, é por isso, né? Não só para a fêmea entrar no cio, para ele acasalar novamente, mas também para acabar com a prole de outro gene, né? De outro material genético ali. É cruel. Não, exatamente. Não. É essa questão dele poder levar os genes dele mesmo para frente. É a questão dele poder não precisar ficar esperando a fêmea entrar no cio de novo e tal, né? E já elimina um gene diferente do dele. E é um comportamento bastante comum, né? Isso aí acontece bastante, né? Tanto que as fêmeas brigam com os machos, né? Elas lutam para defender o filhote dela. E aí um outro exemplo que a gente também colocou aqui, que a gente inclusive já comentou em algum outro episódio do podcast aqui, acho que até foi um desses dois que você mencionou, Susan, de comportamento e tal, e é o lance das aves que roubam o ninho de outras espécies, né? Não é nem de outros indivíduos, né? Então o chupim, né? O cuco fazem isso nesse comportamento, né? Algumas acho que jogam os ovos fora, né? E colocam o dela no lugar, e outras só colocam um ovo no lugar ali, né? Deixa alguns e tal. Isso, tem Lembra? Tem umas que jogam fora e tem outras que colocam só no meio. Mas eu acho que já não encaixa nem ser cruel, Cão. Pra mim isso aí já ia ser vagabundo, né? O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Tadinho, estratégia do tá, vai, cria aí, vai. Não cria não quero trampo, não. Cria meu filho. Não, mas é uma estratégia que assim, a gente extrapolando para nossa interpretação, aí tem essa questão, né? Pô, bicho tem vergonha e tal. Mas na questão do bicho economizar energia e fazer o gene dele passar adiante, é genial, né? Genial. É uma estratégia muito boa, né? Muito eficiente, né? Não sei nem se a gente pode usar esse termo genial, mas é uma estratégia muito eficiente, né? Não, mas é genial mesmo. Mas uma coisa que a gente também tem que mencionar aqui é que, poxa, né, para ave tá botando os ovos no ninho de outras para que elas cuidem. Imagina quantos anos, né, a evolução tem agindo aí, né? Olha que beleza. Só que um ponto também é que as aves que têm o seu ninho parasitado também estão evoluindo junto, né? Para tentar se prevenir, né? Para tentar escapar desse parasitismo, enquanto a outra está evoluindo ali para tentar o seu sucesso no parasitismo. E tanto que, se eu não me engano, eu cheguei a ler uns artigos na época que a gente falou sobre isso acho que era o episódio 29 do podcast, e tem algumas aves que já são capazes de identificar um ovo que não é seu, um ovo ali que é de outra ave, e aí elas conseguem jogar aquele ovo fora, por conta de coloração, morfologia do ovo, né? E até tem um trabalho que menciona a questão de som, vocalização dos filhotes dentro do ovo, vocês acreditam? A mãe, ela vai treinando, é demais, a mãe vai treinando os filhotes, agora eu não vou me lembrar que ave era, mas a mãe vai treinando os filhotes para emitirem determinados sons dentro do ovo, e ela reconhece. Aí, à medida que vem lá uma ave, coloca seu ovo no ninho e sai fora, aquele ovo, né, o filhote do ovinho que foi parasitado ali, que foi colocado, ele não aprendeu com a mãe, esse tipo de vocalização. E aí ela sabe identificar, por isso que aquele ovo não é dela. E aí ela joga fora o ovo. Então, é super fascinante essas interações. A gente sempre tem que pensar, sempre tem que pensar nisso também. A evolução age para os dois lados, tanto para que sucesso seja, né, da cria de quem está parasitando e o sucesso da cria de quem está sendo parasitado. A mesma questão a gente pode falar para os parasitoides. Então, a evolução está agindo para que os parasitoides consigam cada vez mais o sucesso no parasitismo, e a evolução também está agindo para que esses insetos e esses aracnídeos consigam se livrar desse parasitismo. Então, são duas coisas que andam juntas, né?
Sim, verdade. Putz, que legal, nossa, gostei bastante desse exemplo que você trouxe aí. Já, a gente estava meio na Muito dúvida legal. se gravava esse episódio ou não. Só por esse exemplo já valeu a pena, já. Nossa, eu achei incrível. Vou ver se eu acho esse artigo de novo. Legal demais. Aliás, inclusive, lembrei agora que você falou dessa questão dos animais, da coevolução, né, entre parasita e parasitado e tal. Uhum. E tem também algumas baratas que desenvolveram uma técnica de defesa, né, e contra umas vespas, aquela, não sei se é a vespa joia, uma vespa linda, toda metálica, verde, assim, Ah, deve ela ser. parasita as baratas, e a gente até já postou sobre elas nas suas redes sociais. Uhum. E a barata, ela tem tipo um coice, assim, que ela dá na cabeça da vespa. E aí tem uns vídeos, né, mostrando, assim. Eu acho aquilo sensacional. A vespa vem por trás, a barata se posiciona de um jeito melhor, assim, para a perna mais forte dela, que ela consegue, né, chutar a vespa. E é cada bicuda na cabeça da vespa, que a vespa às vezes sai girando, sai voando para longe, assim. Ela até fala que parecia golpe de Muay Thai e tal. É muito interessante. Então, entra nessa questão você falou da coevolução, né? Do bicho, um tá se Todos estão adaptando ali para evoluindo. predar e tal, e o outro tá se adaptando para se defender, né? Sim, exatamente. Legal. Show de bola. O próximo tópico, ele é meio polêmico, assim, né? A gente tem que até tomar cuidado com alguns termos, porque a internet costuma barrar essas publicações com os termos que a gente poderia usar nesse tópico. Mas a questão é, existe abuso sexual dentre animais? Porque a Susan trouxe uma discussão no nosso grupo aqui do WhatsApp. É uma discussão muito interessante essa, né? Acho que a gente sempre se pergunta essas questões de comportamento. Há uns tempos atrás, até a semana passada, eu estava conversando com um amigo sobre, né? Que também está fazendo biologia, e a gente estava falando justamente sobre isso, que ele estava tendo na aula e tudo, e ele comentou que um professor dele tinha dito que nenhuma cópula no mundo animal é consentida, né? Tudo se configuraria como um abuso sexual. E a gente começou a discutir sobre isso, até trouxe para os meninos, né? Depois, quando a gente comentou esse tópico, e sei lá, assim, né? Não sei o que pensar sobre. Aliás, Lucas, né? Está nos ouvindo agora, certamente está. Um beijão para você. E é que, assim, diversas espécies, né? A gente vê que diversas espécies, a gente vê esse tipo, muitos exemplos de macho forçando cópula com as fêmeas. Não sei o que é característico de abuso. Então, o duro desse negócio de abuso, de consentido, é que, tipo, talvez os animais não tenham essa noção do que é ser consentido ou não, né? Isso que é, né? Porque assim, na minha cabeça, se eles estão em período para reprodução, vai acontecer. Aí os animais podem se escolher dentre ali, mas tipo, se eles estão férteis, eu acho que a evolução, né, a questão evolutiva vai pesar muito na passagem dos genes, então eles vão copular. Porque se a fêmea está querendo, provavelmente o macho tem que estar nesse período também, né? Que é para acontecer. Eu acho que, na verdade, o macho tá sempre nesse período, né? Porque elas então, não não entram sei. aqui no cio juntos, né? Acho que cada uma deve entrar em um período, né? Porque... Mas tem que ser próximo. Sim, próximo, mas tipo, você pegar um cachorro, tá ligado? Um macho, e tem uma fêmea que entra no cio, ele vai ficar louco. Se uma outra entrar no cio uma semana depois, ele vai ficar louco também, tá ligado? Então, na real, quem depende, ele tá sempre, acho que, assim, mas ele é estimulado pelo feromônio que a fêmea vai liberar quando ela tá no cio, né? Tá. Então, mas aí a fêmea não vai querer? Então, sim, acho que sim, porque quando ela tá no cio, teoricamente, ela tá pronta também pra... Então, e por que seria abuso? Então, é abuso naquele tópico que tem que os machos estavam tentando atacar fora do período fértil dela, né? isso, exatamente. Se ela não tiver no período fértil, não vai ter reprodução. Não, e por que o macho vai insistir nisso? Então, porque pode ser talvez porque todos os machos
sempre estão no, entre aspas, período fértil, porque como eles não têm cio, eles têm que estar, né? Não sei. Eu não sou especialista da área, não tenho grande conhecimento na área, mas eu não sei se eu concordo com essa afirmação de que todas as relações são não consentidas, porque a gente observa comportamentos em que a fêmea, vou colocar entre várias aspas aqui, ela se entrega para o macho, né? Ela topa participar ali, né? Por exemplo, dança do acasalamento de várias aves. O macho fica dançando, fazendo um monte de coisa, tem um puta de um ritual ali, e se ela não curte, ela vaza, né? Agora, se ela curte, ela se posiciona ali de uma forma que passa a mensagem para o macho, né? Que é um ok, né? Que é um consentimento, e a cópula acontece, né? Tem então, por isso que eu acho que sei lá, me parece uma coisa complicado esse lance de consentido, né? De consentimento, mas me parece, né? Então, tem aquele negócio, por exemplo, de cachorro, por exemplo, quando o pessoal vai botar para criar. Só botando lá dentro, se você cria cachorro para vender, eu te odeio, tá? Só uma aspas. Mas, enfim. Mas, por exemplo, o cachorro, ela entra no cio, acho que agora eu não vou lembrar quantos dias ela fica, mas acho que são 13. E desses 13 dias é a partir de tal dia a tal dia que ela fica fértil, entendeu? Só que quando ela entra no cio, o cachorro já fica louco tentando montar nela. Só que ela só vai deixar a partir do dia que ela fica fértil. Tipo, eu já vi assim, ela entrou no seu primeiro dia, o cachorro já vai em cima, ela fica pau da vida, dá um cacete no cachorro, no macho, e só a partir, acho que é do 8º dia, que daí ela fica fértil, daí ela deixa ele cruzar, aí dá, acho que daí dá 8, 9, 10, 11 dias, alguma coisa assim, aí parou o período fértil, ela não deixa mais de novo. Então, ela fica no cio, ele fica querendo cruzar, mas ela só vai deixar, pelo menos cachorro, né, no período que ela tá fértil. Pelo menos alguns que eu vi, né? Ela fica louca, fica pau da vida mesmo. Tipo, ela tá no cio, mas o cachorro tenta cruzar com ela, se ela não tá no período fértil dela, ela vai dar um pau no macho, tá ligado? Sim. Eu pode ser que tenha alguma coisa assim também, né? Em cachorro eu já vi alguns casos assim. Não sei se são em todos, se não são, né? Os que eu vi era assim. E se nas outras espécies pode ser assim também ou não, né? Aí já não sei dizer. Pode ter alguma questão dos hormônios agindo ali, pode ter alguma coisa assim. Seria legal a gente realmente ter uma opinião de um especialista, né? Para bater o martelo nessa questão, mas a gente está desenvolvendo a conversa aqui de acordo com algumas pesquisas que a gente fez na internet, né? Não vem nenhum especialista aqui, mas acho que a discussão é bem interessante, né? E aí esse lance ainda do consentimento e tal, né? Eu lembrei de uma notícia aqui que a gente viu rolando nas redes sociais, virou meme, um monte de página até de humor repostando e tal, e é aquela questão das fêmeas de algumas libélulas fingirem morrer para evitar o assédio dos machos. Né? Muito louco. Assim. E aí entra essa questão do abuso. A gente até no roteiro aqui colocou exemplos de animais vertebrados, mas aí lembrei desse exemplo aí da fêmea da libélula, que acho que a importunação é tão grande que ela finge que está morta para ter um pouco de sossego ali, para o bicho parar de encher o saco dela e tal. E aí acho que entra um pouco nessa pauta também. Mas acontece muito disso em humano também, né? Às vezes a mulher finge que tá dormindo pro cara para encher o saco, né? Pois é. E aí outros exemplos mais chamativos que a gente trouxe aqui pro episódio, né? E existem realmente alguns grupos de animais, né, que os machos forçam, que nem o Aaron estava comentando, a cópula fora de período fértil, né? E alguns atos são bastante agressivos, né? Uma das espécies mais conhecidas por fazer isso é o pato da espécie Anas platyrhynchus, não sei se a pronúncia está correta, mas diz na matéria que a gente encontrou que o ato é tão agressivo que as fêmeas quase se afogam. E aí não é um macho tentando, são vários, são bandos que atacam as fêmeas fora do período fértil. É um negócio insano, assim, de ver, né? A cena é bem estranha, assim, bem chocante até, né? E aí, além disso, outra matéria que a gente encontrou, que a gente até já postou na página há um bom tempo, sobre pinguins, e essa é engraçado, entre aspas, assim, porque é uma coisa que aconteceu há mais de 100 anos, um estudo realizado em 1910, na Antártica. O pesquisador analisou comportamento dos pinguins do tipo Adélie, né? E ele disse que observou fêmeas serem atacadas sexualmente ao mesmo tempo por vários machos,
e também controlavam jovens para o prazer sexual de adultos, em troca de vantagens no grupo. Aí mencionam isso como se fosse um tipo de prostituição no grupo ali, né? E, além disso, a coisa vai só piorando. Em alguns casos, ocorreram necrofilia. O pesquisador disse que já fazia mais de um ano que o bicho estava morto e os animais tentando copular com ele ali. Aí tem as questões que, lembrando que isso é uma coisa que foi registrada há mais de 100 anos, né, mais de um século. O pesquisador descreveu os bichos como surpreendentemente depravados. E aí essa pesquisa ficou escondida por muito tempo, porque o pesquisador ficou constrangido de divulgar isso. Na época que ele publicou tinha sido em grego para dificultar que a maioria das pessoas entendessem, né? E aí, constrangido com a situação, ele acabou guardando e ficou por muito, muito tempo. Foi publicada há pouco tempo essa matéria, né? Acho que ele escreveu um livro depois, Flávio. Ele lançou um exatamente. livro no Reino Unido, né? Que menciona todo esse estudo, toda essa observação aí. O livro foi lançado em 2019, chama A Polar Affair, quer dizer, né, um caso polar, relatando essas observações aí dele, né? Isso também cai muito na questão da fofofauna, né? Porque pinguim é bonitinho, o pessoal simpatiza com o pinguim, né? Imagina um comportamento depravado desse num pinguim, né? Acho que ninguém nem ia aceitar esse tipo de trabalho na época. Até hoje, não sei como ele publicou. Tem muito isso. Exatamente. E pode ser que tenha acontecido isso, né? Às vezes o cara, de repente, até tentou publicar alguma coisa, o cara fala, você tá maluco publicar um negócio desse, né? Imagina que coisa imoral para a época. Se hoje já é uma coisa que assusta, né? Que choca um pouco, assim. Para a época, então, e que, como você comentou, né? A fofofauna do bicho fala, não, imagina um bicho bonitinho daquele a fazer umas loucuras dessa. E aí, outra matéria que vai mais ou menos na mesma linha, assim, é um pouco difícil dos pesquisadores entenderem, tal, da gente entender o que está acontecendo, né? E uma coisa que surpreende, né? E diz que alguns grupos de focas estavam também, né, abusando sexualmente, né, tentando copular com pinguins. Então aí inverteu o jogo, né? O pinguim virou a vítima nesse caso aí, né? Não sei se vocês ouviram falar sobre isso. Aconteceu em 2014. É o justiceiro, né, mano? Na verdade, acho que até outra espécie de pinguim que aconteceu em ilhas do Atlântico Sul. Olha só, eu não tinha ouvido falar, não. Mas também foi uma situação que pegou os cientistas ali também de surpresa, né? Eles não ver uma cena daquela, né? Diz na matéria aqui que eram diversas focas antárticas, né? Que eles forçavam a cópula com pinguins rei, é a espécie, né? E aí até menciono aqui que essas atitudes seriam comparadas ao estupro, né? No mundo humano. E não é a primeira vez que esses episódios são registrados, mas é uma coisa muito rara de observar, né? E por ser raro de se observar, acaba tendo poucas explicações, né? Uma das teorias é que o número de fêmeas e focas tinha diminuído muito ali na ilha, né, onde os bichos viviam, e os animais acabavam tentando copular com outra espécie, né, até outro grupo, né, mamífero com ave. E não é só aquela coisa de, às vezes parece que, né, tá fazendo alguma coisa, mas tá só predando, mas na verdade ele realmente era uma tentativa de cópula mesmo. A maioria das vezes o bicho não conseguia copular, aí ele matava o pinguim e se alimentava da carne do bicho, mas nem sempre isso acontecia, às vezes era só realmente a tentativa da cópula. Então são situações bizarras, né? Sem dúvida. Aí já entra um bagulho meio estranho, você fala, putz, né, mano? Tipo, aí complica pra galera, a gente deve falar, mano, é espécie diferente, tem nada a ver, só caramba. Aí já questão do tamanho também, né? Tamanho, fala, puta, aí já fica meio tosco o negócio, né, velho? Então, inclusive na matéria tem até uma foto da foca em cima do pinguim, assim, o pinguim tem a menor chance de escapar, né? Porque o pinguim já é um bicho desengonçado, né? Consegue correr, consegue fugir em terra, né? Na água ele nada bem e tal, né? Mas aí o bicho vem pra cima dele e não tem nem chance de escapar, né? É uma coisa bem esquisita, né?
Ainda tem o lance do pato que a gente comentou, é da mesma espécie, né? Ainda está tentando ali tal, popular e tal, mas essa realmente é bem bizarra, mas acho que vale para trazer para esse exemplo dentro desse tópico aí, né? Então, sendo espécie diferente, aí, bem entre aspas, aí não dá pra defender, né, mano? Putz, né? Um bicho Aí que, tipo, complica. um bicho que a galera, tipo, fala, ai, é lindinho, é muito bonitinho, mas, tipo, é bem escroto também, é golfinho, né, velho? Tem casos também que golfinho tentou, tipo, copular com um humano, né? Não sei se você já viu isso daí. Não. Uma moça num Era uma barco? moça, a mina Ah, lá, eu acho que vi. não era num barco, acho que era num pier, sei lá. A mina Aí, sentada, o golfinho pulou no meio das pernas da mina e tal, tipo, louco, tá ligado? tava meio estranho. Golfinho mortarado, velho. Era o boto cor-de-rosa, Era o boto, então. Oi, casada. folclore lá. Bom, o próximo tópico que a gente tem aqui é sobre senso de justiça. O questionamento que a gente levantou aqui enquanto estava elaborando esse roteiro era se os bichos tinham essa noção de justiça, né? Se tinha essa noção de quando um estava levando uma vantagem, o outro estava sendo deixado para trás e tal. E aí, o que vocês acham? Então, tem esse esquema que você falou dos primatas, tem aquele vídeo lá acho que é 2 macaquinhos, né? Que ele dá mais comida pra um, ou dá uma comida mais gostosa, ele fica pau da vida, né, cara? Ele fica louco quando ele vê que o outro tá comendo um negócio mais gostoso, né? Então, tem esses experimentos aí, eu já lembro que eu assisti algum tempo atrás na TV, e aí jogando na pesquisa aqui no Google para a produção do episódio, encontrei outro experimento, outro grupo de primata, né, mas que é basicamente a mesma coisa, tem o mesmo resultado, assim, né. O que eu assisti é bem parecido com esse outro que a gente encontrou o texto aqui. Eu até, inclusive, já comentei em um outro episódio do podcast, não lembro qual que é, acho que faz um tempinho já. Mas a situação era assim, era uma tábua de madeira bem comprida, e em cada ponta da tábua tinha uma comida, né? Uma batata, uns legumes ali, alguma coisa. E aí essa tábua atravessava 2 jaulas de chimpanzés. Em cada jaula tinha um chimpanzé e era uma corda só, né? Que atravessava toda essa tábua. E a tábua só conseguia vir para perto dos chimpanzés se os dois puxassem junto. Então, eles puxavam, cada ponta tinha lá um alimento, os bichos comiam. Eles fizeram esse experimento algumas vezes, os bichos entenderam o que precisava fazer. E aí, em certo momento, eles colocaram a comida para um chimpanzé só. Aí os dois puxaram, um viu que não tinha comida, o outro comeu e beleza. Repetiram o experimento. Na segunda vez, o chimpanzé que não tinha comida do lado dele não puxou a corda. E aí o chimpanzé que tinha comida, ele puxou a corda, mas a tábua não veio para o lado dele, né? Ele acabou ficando sem. Então, tipo, é um experimento social, assim, interessante que mostra que os bichos precisam trabalhar junto e tal, né? Só que quando o bicho percebeu que estava sendo passado para trás, ele falou, pô, tô ajudando, o bicho tá comendo e eu não tô comendo. Ele abandonou o experimento, né? Então, e teve também, né, mano, teve um outro experimento que é bem parecido, né, que ele treinou os macacos também, agora acho que não fala qual macaco é, né, qual espécie. Mas enfim, ele treinou para tipo, eles meio que fazer meio que uma barganha assim, de pedra por alimento, né, só que ele recebia uma fatia de pepino em troca da pedra, né, e eles iam continuando fazendo isso daí, só que do nada um ou outro começava a receber uma uva em vez de pepino, né, aí o bicho ficava louco também que tá ganhando um pepino, né? Se fosse a Susan, ele ia gostar, né? Que a Susan prefere pepino do que uva, né? E aí ele parava de contribuir também, né? De colaborar ele também, parava, né? pô, tô ganhando pepino, cara, tá louco, né? Aí, inclusive, na matéria até comenta que alguns até atiravam o pepino no cientista e eu entendo e faria a mesma coisa. Se o Flávio, os caras dessem um milho pro Flávio, ele quebrava tudo. Jogava Ou uma sabugo na jaca. cabeça. É difícil falar pode ser senso de justiça ou ele só percebe que é um alimento mais nutritivo para ele e ele fica louco, né? Vai pensar fazendo a mesma coisa. Sendo que os primatas é mais, né, bem mais parecido o modo de agir com o nosso, né? Sim. E tem esse outro exemplo que eu falei também, quando o bicho percebia que não ganhava nada, ele abandonava, né? Então eu acho que ele percebe, né, que tá sendo... os bichos são super inteligentes, né? Tem vários experimentos aí. Ele pode de perceber, reconhecer tipo... até alfabeto e tal, um monte de coisa, né? Pode ir na cabeça dele, pode ser, ele não tá pensando, tô sendo enganado. Ele não pode pensar assim, mas ele vê que tem alguma coisa estranha lá, né? Uhum.
Isso não vai muito naquele negócio daqueles aqueles experimentos de psicologia, né, Flávio? Que você dá comida e o bicho Sim, faz uma coisa. de reforço, né? Eu sei lá, acho que tem muito a ver com essa questão, né, não sei se de senso de justiça, mas o animal vê que aquilo se ele fizer aquela ação, ele vai ganhar comida, ele fez. Aí ele fez de novo, não ganhou, ele não vai fazer de novo. Mas não sei se porque ele viu que o outro tá ganhando, eu não vou ganhar, então não vou fazer. E o Sim. outro também não ganhar, sabe? Não, você tem razão. É uma discussão interessante mesmo. Nessas matérias que a gente encontrou, eles mencionavam isso como um exemplo de senso de justiça e tal, mas de fato tem essa questão mesmo, esse experimento de psicologia comportamental, né, que eles fazem com animais, que você mencionou, a própria caixa de Skinner, né, trabalhei muitos anos com isso. Você sabe falar melhor. Os ratos que são outro tipo de animal, né? Embora ainda seja mamífero e tal, eles aprendiam, não todos, claro, né? Assim como a gente, alguns não queriam fazer nada e tal, né? Mas alguns ratos, eles aprendiam e parte do experimento passava a ficar bem complexo, né? Porque no início, o rato era um experimento de privação de água, né? Então o bicho fica 24 horas sem água e tal. Aliás, entre parênteses aqui, esses experimentos parece que foram proibidos, já faz uns 4 anos que não acontecem mais. O Comitê de Ética barrou e eu super apoio essa barragem deles. Eu também. Mas assim, o bicho ficava ali 24 horas sem tomar água e era colocado dentro de uma caixa que chama caixa de Skinner, né, que é o nome do pesquisador que desenvolveu esse experimento muitos anos atrás. E ali ele tinha um receptáculo ali que é um chamado de bebedouro, que vinha literalmente uma gota de água. Cada vez que você pressionava um botão numa caixa do lado, ele fazia um barulhão, buscava uma gota d'água e ficava disponível para o rato. Então a primeira parte do experimento era que o rato associasse o barulho à água. Aí a pessoa vai fazendo um relatório, vai anotando tudo ali e tal. A partir do momento que o rato associa o barulho à água, você começa a ensinar ele a associar a barra, uma barra que tem dentro da caixa, à água, né? Então, tipo, o bicho olhava para a barra, se liberava uma gota d'água. Ia fazendo assim, evoluindo aos poucos, até que o bicho, em certo ponto, aprendia a pressionar a barra por conta própria. Ele pressionava e aí você não precisava mais liberar água para ele, né? E era impressionante, porque alguns animais, eles eram muito desenvolvidos nessa questão. Tinha bicho que ele nem levantava a cabeça mais, ele ficava, parece mentira, mas ele ficava com uma pata na barra e a cabeça abaixada. Ele ficava só apertando a barra seguidamente, assim, e bebendo, assim. Aí, depois, como se não fosse suficiente, ainda tem uma etapa do experimento que tem uma luz. E aí o bicho tem que aprender que a água só vai estar disponível quando a luz estiver acesa, e aí numa outra etapa ainda o bicho precisa apertar a barra 3 vezes para ganhar uma gota d'água, e assim, o negócio vai escalonando, assim, e claro que não são todos os bichos que conseguem, na verdade uma minoria consegue chegar até o fim do experimento e tal, mas muitos conseguem, então é bem interessante, assim, realmente pode ser essa questão que você comentou, o bicho simplesmente percebeu que, não vai adiantar eu puxar aqui, não vou comer, então não sei se realmente tem esse lance do senso de justiça, né? Não sei. Nem esperava trazer o experimento do Skinner para cá, mas fazia tanto tempo que eu não mexia mais com isso que eu já trouxe toda a experiência para a conversa. Mas eu acho que faz muito sentido, né? Quando eu li essa questão no roteiro, eu pensei, pode ter muito esse fundo aí desses experimentos de psicologia do que a própria justiça, a gente não sabe. Outro experimento que eu lembrei agora também, que é esse lance, acho que tem um pouco a ver com essa questão de aprendizado, do bicho simplesmente perceber que aquilo ali não tem mais efeito e mudar, era um que eles faziam um experimento com crianças e depois com chimpanzés, o mesmo experimento. E aí era uma caixa, né, toda escura assim, e aí o pesquisador mostrava, tanto para as crianças quanto para os chimpanzés depois, né, que ele pegava um graveto,
cutucava o graveto em vários lugares, assim, e tal, uma sequência definida, né? E aí liberava um doce, né? Alguma coisa para a criança ou para o chimpanzé comer. Depois de um tempo, aí tanto o chimpanzé quanto as crianças aprendiam a sequência, assim, certinho, e depois de um tempo eles repetiam esse experimento com uma caixa transparente. E aí, nessa etapa, ficava nítido que não precisava repetir todos aqueles movimentos anteriores. Era um movimento só, você só precisava espetar o espeto ali, né, o graveto ali em alguma parte específica da caixa que liberava o alimento, né? E é engraçado que as crianças repetiam todas as etapas que o adulto tinha feito antes, no pesquisador. E o chimpanzé não. Ele percebia que tudo aquilo antes era inútil, era desnecessário, né? E ele ia direto para o que era o que precisava fazer. Só cutucava ali onde precisava e já liberava o alimento para ele. Então pode ser essa questão também. O bicho percebeu que tudo aquilo não precisava fazer, né? Mudou de estratégia e conseguiu o que ele queria, né? Olha só, interessante. É bem interessante. Muito inteligentes os bichos, nossa. Cada estratégia que a gente vê, né? Cada modo de se comportar. Tem como falar que não são inteligentes. É meio isso que eu acho que às vezes não é nem senso de justiça, é que eles não são burros, velho. Claro. Bom, o próximo tópico aqui é relativo à vingança. Será que os animais podem ser vingativos? Não sei se vocês já viram alguma coisa, se já observaram alguma coisa e se estão familiarizados com essa questão. Será que vingança é uma coisa do ser humano ou os animais também podem ser vingativos? E aí? Se for se basear no filme do tubarão e dos crocodilos, eles são, né, velho? Que os bichos não param até matar todo mundo, né, velho? Não é nem vingança, né? É à toa mesmo. É à toa, então, né? isso não é vingança, Aron. Mas eles ficam mais pau da vida porque você tenta dar umas porradas neles e te matar falando, se tentar agora eu vou te ferrar, cara. Bom, em algumas dessas pesquisas que a gente buscou aqui, foi observado alguns comportamentos que podem ser classificados como vingança, né? Acho que alguns, inclusive, fica bem claro que são, né? Um deles eu achei, bom, não sei, não era muito detalhado, né? Que é a questão do elefante, né? Que uma elefante caiu em 2016 em um canal na Índia, né? E a manada que estava procurando a elefante diz que essa manada invadiu uma aldeia, tocou caos lá, tocou pânico ali na aldeia e aí fez os moradores fugirem para sobreviver. Eu não sei se eu classificaria isso como vingança. O que vocês acham? Cara, eu acho que se eu fosse os elefantes eu faria igual, velho. Então, mas assim, eu não sei se fica muito claro, assim, que... Sabe? Não sei, velho. Porque, assim, as matérias que eu encontrei falando sobre isso não eram muito detalhadas, assim, né? Não foram muito a fundo, assim. Mas tudo bem que é um comportamento inesperado, os bichos não fazem isso normalmente, né? Mas não me pareceu tão claro que foi, né, um ato de vingança. Os bichos foram lá para se vingar dos humanos e tal, né? Porque o elefante caiu lá num canal lá e morreu, né? Agora, o outro caso, que é mais recente, aí realmente acho que não tem muito o que falar, né? Eu achei até engraçado que essa matéria, que é um tanto quanto chocante, ela não foi tão divulgada, ela não foi, né, não ganhou tanto assim as redes sociais e tal, mas também aconteceu na Índia. Um cachorro teria matado um filhote de macaco, alguns cachorros, né, teriam matado um filhote de macaco, e os macacos ali da região se revoltaram e começaram a se vingar dos cachorros. Diz a matéria que esse grupo de macacos chegou a matar por volta de 250 cães. Parece que eles ficavam em emboscadas esperando os cachorros passarem, pegavam os cachorros pequenos, né, claro, e jogavam eles de prédios, de árvores, de lugares altos, assim, e chegaram a matar 250 cachorros. Isso, se isso não é vingança, eu não sei o que é, viu? Não, esses aí, os caras passaram até dos limites, velho. Isso aí foi retaliação, velho. Retaliação pra quem nível assistiu, hard. Pra quem assistiu Sons of Anarchy, tá ligado? É o Retaliation, velho. Mexeu com os caras, Retaliation. Os macacos quiseram acabar com a espécie, né? Então, mano, os caras falam nem pra chegar e falar quem que foi que matou? Vamos vingar só isso. Não, arregaçaram todo mundo, velho. É muito louco isso, né, cara? Você acha que... Não, o bicho é retardado, né, velho? O comportamento
inusitado e, né, a gente não ouve falar isso sempre, né? Tanto que eu cheguei a duvidar dessa notícia. Que eu falei, não é possível um negócio desse. E aí pesquisei, joguei em vários sites aqui, aliás, abri vários sites que apareceu a busca, e sites que não costumam publicar essas mentiras, essas coisas de conspiração e tal, me parece que realmente aconteceu mesmo. Doideira, cara. Com isso, a gente conclui que os animais da Índia são vingativos. Cuidado quando for pra Índia, né? Gente, tudo lá. Tem um. E o que é louco, tipo, porque isso daí foi, tipo, jogava os bichos dos prédios, né? Uhum. Então, tipo, e na Índia tem 1 bilhão de pessoas e os macacos vivem no meio da galera, igual pomba, né? Vive no meio da cidade, assim. Será que pode ser que o negócio já pega o comportamento dos humanos? Vai saber. Então, lá no meio, não sei, né? Um monte de gente, os bichos. Tem mais macaco que pomba lá na rua, né? Os macacos são as pombas. Vai saber. Acho que é importante a gente falar também que é macaco mesmo, não é chimpanzé, não é orangotango, gorila, nada disso, é macaco de pequeno, médio porte, assim, aqueles macaquinhos loucos lá, tipo, que fica na... Pra quem assistiu Lembra um pouco o macaco prego, lembra o macaco aranha, né? Aqueles macaquinhos do Se Beber Não Case, né, mano? Então. Rock lá, né? Bom, por último, já falamos de vingança, de animal ser cruel ou não ser cruel, né? Abuso sexual, ficou até meio pesado alguns pontos aí o episódio. Mas, por último, tem aqui sofrimento por amor. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Aí mudou um pouco de figura, né, o episódio. Tinha que ter, né? Uma coisa que eu achei engraçado, interessante nesse tópico de sofrimento por amor, é que a maior parte dos exemplos, ou se não todos os exemplos que a gente tem aqui, são de aves. E vocês repararam isso? Sim. E aves de grupos diferentes, famílias diferentes, não é só psitacídeos, né, que são famosos por isso, né? Mas grupos bem diferentes de aves, né? E tem mais exemplos disso, né? Acho que talvez, não sei se os exemplos mais conhecidos ou se realmente são... mas eu acho que as aves são os animais que têm mais características monogâmicas, assim, né? Acho que é por isso que... Eu acho que é o principal grupo, né? Que exibe monogamia. A gente falou um pouquinho sobre isso no episódio 29, de comportamento, sobre monogamia e tudo mais, e que as aves são bons representantes, né? Bons representantes desse tipo de comportamento que é que não é tão comum, né, para os outros animais. Agora... pois existem vários animais aí que é um macho, né, para várias fêmeas, né? Tem só um macho que pode reproduzir e tal, né? Então, realmente, esses casos não são tão comuns. Mas aí, assim, a questão talvez seja a questão do próprio comportamento, né? Como seja uma estratégia de reprodução ter apenas um parceiro, o parceiro morreu, ele sofre por amor? Há um sentimento que eles têm, assim, em relação ao parceiro que não tá mais ali? Ou é simplesmente estratégia reprodutiva, né? Então, aí a gente pode até entrar numa questão filosófica, né, do o que é o amor, né? Se o amor é só uma questão química, né? Química. De reação no organismo ali e tal. Mas, assim, tem alguns exemplos que o pessoal também gosta, né, é bonitinho, né, falar sobre isso, assim, e tal. Que nem um exemplo que a gente puxou aqui são das araras, né, que todo mundo sabe e tal. É comum a gente ver casais de araras, até as próprias maritacas, né, a gente vê sempre bandos voando, os bandos estão sempre em casais, né? São vários casais voando, né? Geralmente. É comum ver os casais de maritaca ou de araras onde vivem, né? E aí diz que, né, são fiéis ao companheiro pela vida toda, né? Possuem um parceiro único e tal. E aí, se um dos dois morre, ou, sei lá, se é sequestrado, vamos dizer assim, caçado e tal, desaparece, o outro, o que fica, ele diz na matéria que ele não é capaz de suportar, né, a ausência para se alimentar, aos poucos vai ficando fraco e tal, e pode acabar vindo a óbito. As araras, elas vivem em morros, né, e aí às vezes acontece dela não conseguir mais se agarrar ao morro, cair e tal, e aí morre com impacto nas pedras, alguma coisa assim, né.
Mas é aquela coisa que parece que realmente o bicho está entrando em depressão com a ausência do outro, né? Então, aí tendo a nossa percepção, né, de perder um companheiro e tal, acaba entrando nesse tópico de sofrimento por amor, né? De não saber viver sem o companheiro, né? Uma interpretação humana novamente, né? Exatamente. Aí outros exemplos que tem também, né? Também a gente pegou aqui, da águia careca, né? Aquela bonitona, da americana, né? Que o pessoal adora e tal. Mesma coisa, ela mantém-se fiel ao companheiro até o fim da vida e tal. E aí, um detalhe que eu achei interessante, que é mesmo que esse torne-se fraco e infértil. Então, aí não é uma questão, que nem você comentou, né, Suzana, será que não é mais vantajoso, tal, né, para perpetuar, sei lá. Se o bicho está infértil, ali já não é mais realmente uma questão de perpetuar, né, os genes ou qualquer coisa assim, né, evolutivo, né. Aí, não sei se entraria algum outro aspecto, né. E além da águia careca, ela também, outro exemplo que deu aqui foi dos cisnes, que também não procuram outro companheiro após a morte do seu parceiro. Então é interessante, né, esses casos assim, que se diferenciam um pouco da maioria dos outros animais, né? E acaba, pelo menos nessas matérias aí que a gente buscou, acaba entrando nesse tópico aí de sofrimento por amor, né? Se é ou se não é, não sabemos. Aí teria que fazer uma pesquisa muito bem direcionada, né? Uhum. Para ver aí essa questão da fertilidade, dessas características que parecem ser depressão, né? Parando de se alimentar e tudo mais. Se isso tem relação realmente com a perca do parceiro, ou pode ser alguma coincidência. Mas sei lá também, né? Se a gente vê esse padrão para o grupo, não é uma coisa, não sendo uma coisa isolada, não sei, talvez seja. De indivíduos, né? Pelo jeito não é. Pelo jeito, vários desses grupos de aves têm esse comportamento. Então, não é uma coisa assim pontual. Pelo jeito, é uma coisa que se vê, né, com constância acontecendo. Talvez tem um padrão, né? Tem um padrão, parece ter um padrão estabelecido. Talvez tenha, sim, relação a esse tipo de sentimento, ou de... Não sei se de sentimento, né? Se a gente pode dizer sentimento, ou... Mas é que, como você comentou, né, tem a questão da evolução, ela está sempre presente mesmo, né? Então, a gente... então, e aí é que a gente acaba, os humanos, de uma forma geral, acaba puxando tudo para a nossa ótica, né? Amor, cruel, imoral, moral, né? Tudo conceitos nossos e tal, que às vezes não tem nada a ver com os bichos, tem outro significado e tal. Exatamente. Mas a gente acaba vendo por essa ótica, né? É isso aí. Eu acho que, assim, às vezes, ver os animais pela nossa ótica, comparando a gente com eles, é até interessante em alguns aspectos, porque isso pode aproximar, né, os animais da gente, e é o que é uma coisa boa, né, a gente ter aí essa proximidade, a gente pode ver a importância dos animais na natureza e não nos deixar como seres superiores a eles. Então, de certa forma, fazer essa comparação com os sentimentos nossos, com as atividades, com o modo de vida dos animais, é, em certo ponto, vantajoso, acho que por conta disso, por tentar aproximar, porque somos todos animais, né? No fim das contas. É isso aí, perfeito. Boa finalização. Fechou com chave de ouro. Beleza, então, galera, chegamos ao fim desse bate-papo aqui de boteco que a gente teve hoje, né? Sem nenhum convidado, sem nenhum especialista na área, apenas divagando sobre temas que a gente pesquisou um pouquinho, mas que pra gente foi gostoso, foi uma conversa bem interessante, a gente espera que você tenha gostado também. Mas então vamos lá para o nosso tradicional momento Indicações Culturais e eu vou passar para a Susan dar o pontapé inicial hoje. Então vamos começar com as damas hoje. Bom, a minha indicação de hoje... Eu ainda estou muito no clima do nosso último episódio sobre a luta indígena e tudo mais. Andei fazendo umas leituras nessa semana, né, nessa última semana sobre isso. E eu acabei conhecendo a livraria Maracá, que eu achei bem bacana e acho que vale para minha indicação de hoje.
A Livraria Maracá é uma livraria que ela é voltada totalmente para a literatura indígena. Então, todos os livros que você encontra no site, achei bem bacana. Todos os livros do site são dessa temática e são de escritores indígenas. Tem um pouco também sobre esses principais escritores indígenas, obras, fala um pouquinho da trajetória de cada um e das principais obras também. E também tem um blog no site que fala sobre as notícias, né? Tudo que tá rolando em relação à luta, a constante luta, né, dos indígenas. Então, a minha indicação de hoje é para quem tem interesse aí em aprofundar seus conhecimentos, né, nos saberes dos povos originários. Quando tiver aí pela internet, procura o site da Livraria Maracá, que é bem interessante. Você pode estar adquirindo o livro e também tem acesso a informações bem importantes e bem interessantes nessa temática. É essa a minha indicação hoje. Caramba, que legal, hein? Não conhecia, puta, achei ótima essa indicação. Já inclusive, vou dar uma fuçada aqui que me interessa. Gostei, assim, bem legal saber dessa iniciativa e bem importante também. Com certeza. Dá um destaque, né, pros escritores aí indígenas do Brasil. Sem dúvida. Aliás, para quem está ouvindo aí, se por acaso caiu aqui nesse episódio de paraquedas, como a Susan comentou do último episódio nosso aqui que a gente gravou com o Marconde, né, que é um indígena, amigo dela, foi um episódio sensacional. Acho que não seria essa a minha indicação de hoje, tem uma outra, mas acho que vale a pena indicar essa também, porque foi um episódio muito legal, de muito aprendizado, né, Susan? Nossa, nem fale, com certeza, né? A gente acaba vendo o mundo com outros olhos. Pois é. Bom, a minha indicação é um podcast que eu conheci há pouco tempo, chamado Amazônia Sem Lei. Ele tem um formato investigativo, né? E ele fala sobre vários problemas que a Amazônia, o Cerrado e outros biomas também sofrem, né? Eles liberam episódios mensais, tem 10 até o momento. Eu não sei se ainda tem episódios novos saindo ou se já lançaram todos, né? Como chama, Flávio? Perdão? Amazônia Sem Lei. Legal, vou olhar. Vou procurar. E aí eles abordam, né, diversas problemáticas, como o desmatamento, narcotráfico na Amazônia, ameaças sofridas pelos povos indígenas, né? A política anti-meio ambiente do governo, garimpeiros, etc. É um podcast bastante interessante, gostei muito. Eu gosto desse formato investigativo, acho bem legal. Ele é super bem produzido. E, bom, ouvi no Spotify, não sei se está disponível em todas as plataformas, mas para quem tiver interesse, quem gosta dessa temática, desse tipo de podcast, desse formato, acho que vale bastante a pena. Legal, Amazônia... pôr na listinha. Amazônia pois Sem Lei. Amazônia Sem Lei. E aí, Aaron? Então, eu tinha esquecido de ver uma indicação, mas aí eu procurei rapidinho e eu lembrei que até eu estava comentando com o Flávio de um livro, né? E que a gente até ia usar para fazer esse episódio, a gente acabou não usando, mas é um livro do Darwin. Para quem não sabe, o Darwin não escreveu só A Origem das Espécies, ele escreveu outro livro também, que é a expressão das emoções no homem e nos animais, que ele fala basicamente o que a gente meio que comentou por cima aqui, né? E eu admito que eu também não li esse livro, vou pegar para ler, mas é por isso que eu tô indicando também. Mas eu lembrei que o Flávio tinha comentado comigo e falei, não, vamos indicar isso daí, porque é bom pra mim também, eu tomo vergonha na cara e vejo esse livro, né? Até porque eu nem sei se tem mais esse livro novo pra vender, acho que é só mais em si usado. Tem novo? Não, tem sim. Tem novo? Eu vi uns aí, parecia que eram uns livros velhos, mas deve ser o lugar que eu vi então. Não, é que ele tem uma capa meio antiga, assim, né? O desenho dele parece uma coisa meio antiga, assim, né? Acho que não saiu novas edições com uma capa mais bonitinha, sei lá. Mas ele tem livro, tem novo, sim. É fácil de encontrar, inclusive. Não é um livro caro, não, viu? Não é. Não chega a R$30.
Pois é, eu também quero ler esse livro, mas eu até ia ficar na minha aqui, né? Não ia falar que eu ia explanar que o Aron não leu, né? Mas já que ele já confessou aí que tá indicando coisa que não leu. Mas mano, essa coisa do Darwin, a gente é darwinista, bicho, não tem como. Se é coisa do Darwin, eu vou defender o Darwin até o fim, cara. Pode qualquer coisa que ele escreve, pra mim é bom. Confia. É o Darwin, bicho. É o Darwin, não tem coisa ruim, não. Não, mas não é só porque é o Darwin, eu também dá pra botar uma fé que o livro é bom, mas eu não li, mas já ouvi várias indicações desse livro, dizendo, o pessoal falando que é um livro muito bom, bem interessante mesmo, e tem uma pegada um pouquinho diferente da Origem das Espécies, né? Outro foco, né? E quem leu, recomenda, então acho que é um bom livro, sim. Vamos Confia. Confia no tio Darwin. Beleza, então, né, galera? Chegamos ao fim de mais um episódio, número 53 já. Agradeço aos meus amigos aí, Aron e Susan, por mais essa empreitada, por mais essa contribuição. Tamo junto. Muito obrigado a você que sobreviveu até aqui. Novos episódios saem a cada 2 quartas-feiras, às 10 horas da manhã, nas principais plataformas de streaming. Muito obrigado, até o próximo episódio. Um grande abraço, tchau, tchau. Isso aí, valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Até, beijo! Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Susan Cunha e Aron Marmorato. O roteiro foi elaborado por Susan Cunha e Flávio Diniz, e a arte por Flávio Diniz.